love is greater. From the heights to the ocean, I look to your ways. You'll always be my motivation. You pull me closer, caught up in your rhythm and motion. It's only you. You're the one I live
Oi, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Magtins online, né? Mas estamos felizes mesmo assim. Já vai se animando na sua casa, porque a primeira música já é para você dançar, já é para você se animar. Não é para ficar sentado no sofá só assistindo. Então, vamos começar com uma oração, né? E podemos iniciar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por mais um Magtins, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado saúde, Senhor, todos esses dias. Te agradecemos porque o Senhor sempre está conosco, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre nos traz consolo, alegria, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós te pedimos para que o Senhor venha sobre nós, nesse Magtins, Senhor, que o Senhor venha com a tua presença sobre as nossas vidas, para que nós possamos ficar cada vez mais cheios de ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Senhor, deixa-nos ouvir. Senhor, deixa-nos ouvir. Som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir. O riso dos anjos em sua presença. Em sua presença. Em sua presença. Em sua presença. Do começo. Senhor, deixa-nos ouvir.
Nesse momento, nós vamos orar para que a gente possa chegar cada vez mais perto do Senhor. Para que a gente não possa se afastar dele em nenhum momento. Nós precisamos de Ti, Jesus. Senhor, nós oramos nesse momento, Jesus. Oramos para que o Senhor sempre esteja com a gente, Jesus. Em todas as situações, Senhor. Nas situações tristes, nas situações alegres, Senhor. Que o Senhor não nos deixe, Jesus. Nós precisamos confiar em Ti, Jesus, cada vez mais. Venha nos ajudar, Jesus. Nos ajudar a não parar de falar contigo, Senhor. Venha nos dar cada vez mais fome e sede de Ti, Jesus. É o que nós pedimos, Jesus. Bem perto está Jesus, o Senhor. Aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é Te conhecer, desfrutar da Tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor. Aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é Te conhecer, desfrutar da Tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é Te conhecer, desfrutar da Tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Fala aí, galera do Mag Teams, boa noite para vocês. Mais um encontro de nós aqui, né, Hudson? Isso, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, mais um sábado, e nosso tema continua, né, Tanaka? Continua mesmo, né? Mag Teams Play. E aí hoje nós vamos falar sobre o tema de Warzone. Vocês sabem o que é Warzone? Warzone, na verdade, é zona de guerra, né? Hoje nós vamos falar sobre algumas batalhas daquilo que nós enfrentamos, não somente, né, levando um pouco para a vida do videogame, daquilo que nós sabemos que participamos. Nós sabemos de alguns jogos que simulam algumas situações de guerra, né, Hudson? Isso. Mas a gente quer falar hoje sobre algumas batalhas que nós, como
seres humanos, mas também muito nessa fase de adolescência, Hudson, que tem pegado a galera aí, que tem distanciado de alguma forma essa galera de Deus. Então, assim, antes de começar, ó, vamos pressionar o start aqui, ó, e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo, né, nossa série que nós estamos falando esse mês, né, sobre o Mag Teams Play. Então fique ligado aí com a gente, já compartilhe esse vídeo com a sua galera, né? Já esteja aí juntamente com seus amigos, convide mesmo seus amigos. Eu acredito que muitos deles vão ficar impactados por aquilo que Deus tem para falar através das nossas vidas, e eu creio que você é um instrumento de ministração na vida desses adolescentes. Né, Hudson? Amém, amém. Verdade. E você está preparado para entrar no Warzone? Warzone? Na verdade, Hudson, é uma coisa que a gente... a zona de guerra, ela é sempre uma coisa que é constante na nossa vida, né? A gente não entra e sai de uma guerra e sempre está ok. Não, a guerra é uma guerra, algo que se mostra constante nas nossas vidas, e todos os dias, todos os anos, a gente está participando, inclusive, né, de uma guerra nesse momento, né, na luta contra a vacina, né, em achar a vacina, em fazer com que as pessoas não morram, né? Inclusive a gente ainda tem uns números altos, né, infelizmente os números altos de mortes, mas é importante que para todo momento em que nós passamos, né, nessas guerras, nessas lutas, nós temos que ter alguns cuidados, não é verdade? Na verdade, a gente precisa estar atento, né? Eu creio que talvez quando a gente fala de guerra, eu acho muito legal o cenário quando Neemias constrói o muro, né? Porque por mais que não estava em guerra, eles estavam sendo ameaçados. Então eles constroem, mas do outro lado da mão, na outra mão está uma espada, né? Está ali uma ferramenta de trabalho e uma espada. Então eu creio que nós, né, na nossa vida cristã, né, e no nosso cotidiano a gente enfrenta várias guerras, né? Então nós precisamos estar atentos dessa forma, né? Sempre com a ferramenta de trabalho na mão, para a gente não parar o que a gente está fazendo, mas também com uma espada na outra, sabendo que nós estamos em guerra. E é interessante, Hudson, que a gente está falando de uma guerra que é uma guerra física, né? Algo que a gente presencia, algo que a gente vê. E eu falo para você, eu já participei, eu já estive numa situação de pré-guerra. Eu trabalhei num país onde entrou em guerra, mas a gente participou de uma situação de pré-guerra. Então, assim, existe um momento de atenção, existe um momento de tensão. Então, são dois cenários que você precisa ser muito cauteloso, né, com as regras, as leis, aquilo que está acontecendo ao seu redor, e também ser cauteloso naquilo que você vai fazer. Você não pode tomar uma decisão simplesmente por aquilo que você pensa em fazer, o que você acha melhor. Na verdade, você precisa envolver as pessoas que estão ao seu redor. E isso é uma guerra física, né? Algo que a gente presencia, algo que a gente vê. Mas na verdade o que nós vamos falar hoje, né, Hudson, e a gente tem se preocupado muito com a questão, né, espiritual, a questão, né, das coisas que nós vemos e que afetam a nossa vida, né? E aí a gente estava falando aí, conversando, e a gente pensando sobre algumas coisas que podem na sua vida te colocar numa situação de muita confusão. Porque existem algumas fases nas nossas vidas em que nós participamos e que nós vemos que se a gente não ficar atento, né, e não ficar atento, a gente vai simplesmente se corromper com aquilo, né? O fator principal, e vocês precisam entender que o fator principal de toda a guerra espiritual é quando eu começo a ceder e achar que aquilo é normal na minha vida.
E aí a gente acaba entrando numa questão que a gente chama de escravidão mental. Olha que terrível uma coisa como essa, né, Hudson? Quando nós cedemos algo que acontece nas nossas vidas, né? Quando nós vemos que algo, né, constantemente busca a necessidade, né, de corromper, e a gente simplesmente cede a esse ponto, nós nos tornamos escravos mentais daquilo. É verdade. E é interessante, assim, até para vocês que estão assistindo aí, né, para a gente entender um pouco melhor. Eu creio não, na guerra, a gente só tem dois resultados, né, Tanaka? Ou a gente sai com a derrota, ou a gente sai vitorioso, né? E na mente funciona a mesma coisa, né? Ou nós saímos vitoriosos e livres, ou nós somos derrotados e ficamos escravos daquilo que nos atormenta. E até para você entender melhor, o nosso inimigo, né? Nosso inimigo, que é o próprio Satanás, né? Ele age dentro da nossa mente, né? Ele não tem acesso para nos tocar diretamente, mas a mente é o espaço onde ele encontra para que ele possa gerar essas lutas, essas batalhas, e isso acontece com a gente todo dia, todo tempo, né, Tanaka? Então, é até interessante a gente entender isso, né? Tem até livros que falam mais sobre isso, mas enfim, até para você entender do que a gente está falando, né? É uma verdade, porque os famosos dardos inflamados, né? Aquilo que Satanás não pode nos tocar, como você mesmo disse, mas é algo que ele pode jogar, né? Ele fica lá, ó, que nem um dardinho ali jogando na sua mente, vai jogando aos poucos. E são fases, né, Hudson? Não é uma coisa que você fala assim, não, eu vou ceder e pronto, acabou. Né? É a mesma coisa que a gente falar assim, é algo que eu não preciso esconder. É o lance da pornografia, Hudson, que a gente sabe que é verdade. Né? Existem alguns estágios quando nós começamos assim a pornografia e aí se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se tornando escravo daquilo. E existem estágios, né? Eu queria compartilhar com vocês alguns estágios e algumas fases que a gente, né, tem que tomar cuidado para que nós não venhamos a nos corromper. Então, assim, a gente vai falar sobre os estágios que podem nos corromper, mas logicamente que a palavra de Deus, ela é algo que nos torna libertador. Então, assim, através da palavra de Deus, daquilo que nós vamos ministrar aqui na vida de vocês, para que você, se em algum momento se encontra em alguma situação, a gente pode falar várias situações, ou você mesmo pode falar várias situações que estão acontecendo na sua vida. E você fica à vontade, você pode compartilhar algo no chat que nós temos aí, no chat do YouTube, mas também se você se você se sentir constrangido com isso, se você não se sentir na vontade de poder se declarar, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, nós precisamos saber o poder de nós confessarmos os nossos pecados. E eu quero falar isso mais para o final, mas o poder quando você confessa o seu pecado. Então, assim, eu queria falar alguns estágios aqui, Hudson, compartilhar com vocês, com a galera aqui que está com a gente, e falar sobre algum estágio. O primeiro estágio que nós podemos ver, né, Hudson, na questão... A gente falou sobre pornografia, mas é algo que realmente muitas vezes tem afetado a vida de muitas pessoas. Se nós olharmos alguns números em referente, inclusive à pornografia, a gente sabe que são números assim que nesse momento de pandemia é algo que subiu de uma forma assim surpreendente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, sobre essas questões. Então, assim, o primeiro estágio é quando nós temos aversão, ou seja, nós temos repúdia, nós olhamos assim, está repreendido em nome de Jesus, né? O cristão, quando ele olha a primeira vez, ele fala assim, eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus, e aí ele passa longe, né? Então, assim, quando nós temos a nossa mente limpa,
né, nós temos a nossa mente preservada, a nossa reação a uma cena como essa é nós reprovarmos. Né, é o que nós estudamos falamos até um tempo atrás sobre José, né? José, quando ele se viu na situação em que foi erotizado, né? Sei lá, não sei se essa palavra existe, mas quando ele naquele momento que Foi ele tentado, foi né, ali. tentado, ele simplesmente fugiu daquilo. Né, ele fugiu daquela situação. Então é a primeira situação que nós vemos, né, é aquela situação de aversão. Mas o segundo estágio da questão que nós precisamos já começar a tomar cuidado Quando já começa a ceder, né? como já começa a ceder, é a questão da aceitação. Então assim, eu vou continuar, eu vou assistir só essa cena aqui, né? É uma reação já mais tranquila, você já não tem repúdia daquilo, fala assim, você já não adverte, né? Já fala assim, eu te repreendo, já não repreende mais a Não televisão. passa tão longe. Já dá aí aquela ignora. olhazinha de lado assim, só assim, ó. Dá, sabe, aquela espiadinha e depois volta. Quer dizer, você já está num fator de aprovação, né? Então assim, deixa eu dar uma olhadinha aí, não tem problema, né? Não vai pegar Aí nada. depois eu peço um perdãozinho pro papai ali, tá tudo certo, né? Essa é uma das questões que a gente precisa nos atentar, né? Quando você já começa a derrubar alguns valores que você tinha, né? Começa, é verdade. Isso é plena verdade. A gente começa a derrubar Você algumas passa coisas. por cima deles, né? Passa. E aí entra no terceiro estágio, que é a aprovação. Quando nós começamos a insistir naquele erro. Então a gente já faz uma vez, já assiste uma vez, né? E eu não preciso falar das palavras, mas os meninos, né? Os homens já sabem o que vem depois de uma cena dessa, né? Enfim, né? E aí você já passa a pensar como isso é uma normalidade. E aí já muda completamente, né? Já acha que Você tudo já aquilo é legal. aprova, aí você já tenta achar pela ciência alguma desculpa, né? Fala assim, não, mas é os hormônios da adolescência. Os hormônios estão no flor da pele. flor da Ai, eu pele. não estou me aguentando, eu estou me segurando. É assim, cara. E aí a gente vai tentando achar desculpa porque, na verdade, a gente já não quer mudar. Né? A gente já aceitou essa situação, já aprovou a situação e já se conformou, né, com a forma de viver, dessa forma de viver. Né? E aí, por último, nós entramos no quarto estágio do que nós chamamos de escravidão mental, que é a apreciação. Você começa a apreciar aquilo, você começa, de alguma forma, achar que aquilo se torna um vício. Né? Aquilo se torna algo que realmente, né, você já fica acostumado com aquilo. Você já começa a praticar, a ver, a assistir todos os dias, e todo momento que você sentir a necessidade, você simplesmente vai falar, não, é isso que eu vou fazer, e você já se encontra escravizado por aquilo. Já não tem mais peso, já não sente mais, né, vamos se dizer assim, talvez a culpa, o remorso, já não tem mais nenhum tipo de sentimento que te prenda. Você simplesmente aceitou de vez essa situação e para você agora é normal. E engraçado, a gente falando sobre essa questão sexual, né? Mas tem muitas pessoas também que cometem o erro de se cortarem, de se mutilarem. E passa pelo mesmo processo, né, Tanaka? Sim. Elas passam pelo mesmo processo. Primeiro fala que nunca vai fazer, aí de repente a pessoa começa a cogitar, né? Não sei, passa por um momento difícil, aí começa a cogitar, e aí você vai ver aquela pessoa, ela não consegue mais tirar essa... Porque se torna um vício, você se torna escravo daquilo, e na verdade aquilo não vai mudar nada na sua vida. Né? Porque quem muda a sua história, quem transforma, quem tira a dor, né? Quem traz alívio à dor é o Senhor. Né? Não vai ser um corte, né, Tanaka? É uma verdade, e você se torna comprometido com aquela causa, com aquela situação. E eu falo para vocês, uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa não cristã, lógico, ele falando isso,
E também voltando um pouquinho sobre a questão da pornografia, ele falava assim, cara, eu já assisti tantas cenas daquele, é uma atriz, né, eu falo, né, já assisti tantas cenas que ela já parece a minha namorada. Olha só Misericórdia. o nível que as pessoas chegam, porque assim, a pessoa começa a apreciar exatamente aquele personagem, e aquele personagem ele começa a criar na mente dele, né? E a gente já pode entrando até numa próxima fase que a gente vai falar, que é a mente contaminada. Então assim, a mente dele está tão contaminada, ele é escravo daquela situação, mas ao mesmo tempo a sua mente se torna contaminada com aquilo, de forma que ele começa a imaginar naquela cena, na situação. A lente do cara muda completamente. Muda completamente. E aí a gente tem os sintomas, né? Os sintomas que afetam a vida da pessoa quando a sua mente está contaminada. Eu vou falar uma coisa para vocês, e é uma coisa que tem me incomodado, mas logicamente que é um trabalho que a gente precisa realizar, mas existem coisas, né, Hudson, e eu falei um pouco, né, sobre questão de pós-modernismo, né, o pós-modernismo não é algo que você, não é uma coisa assim, aconteceu e nunca mais vai acontecer. O pós-modernismo, na verdade, é um ciclo que acontece e que as coisas vão andando, mas, na verdade, uma das reações, um dos resultados do pós-modernismo, ele sempre está influenciando uma próxima geração. Nem sempre o resultado ele vem do imediato, daquilo que realmente acontece naquele momento, mas uma série de acontecimentos, ele resulta numa próxima geração. E a próxima geração, ela é muito mais afetada do que aquilo que você praticou na sua época. Na verdade, você pode mudar uma forma de pensar de uma pessoa, não de uma vez, né? Só você vem lá e joga a informação, a pessoa muda. Você pode ir alterando isso aos poucos, né? Você vai inserindo aos poucos, e aí vai passar anos, Tanaka. Daqui a pouco aquela pessoa está aceitando. Pois é. E aí ele se contamina com aquilo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com alguns sintomas daquilo que realmente nós chamamos de mente contaminada, né? Tudo aquilo que Deus talvez não aprove, que nós achamos, e de fato Deus não aprova essa situação. E é importante, né, Hudson, antes de a gente entrar sobre os sintomas, nós falarmos sobre a questão do amor de Deus. Deus nunca vai deixar de nos amar. Deus nunca deixou de te amar. Deus nunca deixou de te amar, independente daquilo que você pratica, daquilo que você assiste, daquilo que você faz, de todas as coisas Deus não deixa de amar. O que acontece é que nós começamos a nos distanciar de Deus. E nós nos sentimos envergonhados por causa disso, mediante aquilo que nós olhamos para Deus. Se Deus não aprova, então eu estou envergonhado e não vou mais falar com Ele. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, inclusive os sintomas, né? O sintoma da distorção, quando nós estamos com a mente contaminada, distorção de valores, como você falou no começo. A gente perde o referencial daquilo que é certo e daquilo que é errado, do que é aprovado e daquilo que é reprovado por Deus. Quando nós estamos contaminados, quando nós estamos com a nossa mente contaminada, nós perdemos a visão dos valores, daquilo que é valor, daquilo que realmente faz diferença nas nossas vidas. Na verdade, quando a gente chega nesse estágio, né, Tanaka, a gente inibe completamente a ação do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ele jamais deixaria a gente fazer isso sem nos alertar, né? E quando a gente chega num estágio como esse, praticamente você inibiu a ação do Espírito Santo na sua vida. E é triste isso, é triste. E aí outra coisa que a gente é tão triste, porque quando você começa a estar nesse estágio, nesse sintoma, existe o segundo sintoma, que é a vulgarização, né? E ser vulgar não é somente você estar usando uma roupa curta, uma roupa sensual ou algo parecido. Ser vulgar, ele está também voltado para aquilo que você fala,
para as palavras que saem da sua boca, Como fala. como você pensa. Então, assim, a vulgarização, ela não está, não ser vulgar é a pessoa, é a menina que usa um shorts curto, um topzinho, quase pelada, e aí, não, ela é vulgar. Não, vulgar não é só isso. Existem várias situações que realmente colocam a pessoa a ser vulgar. É que nem você entrar numa roda e você falar palavras lindas no meio de um monte de pessoa que fala palavrão. Quer dizer, ele vai tirar um sarro da sua cara. Mas a partir do momento que você entra nessa situação, você começa a falar palavrão, as pessoas vão rir com você. Então, assim, é um dos sinais da vulgarização. Achar que palavrão, né, já invertendo os valores, palavrão é algo que realmente é normal nas nossas vidas. E é engraçado, Tanaka, e aí você entrou numa área onde a gente vai entrar um pouco na questão da malícia, né? Quando a gente cria a malícia, a nossa mente muda, a forma de enxergar as coisas, né? Que nem a gente falou aqui do último estágio, né? Enfim, do primeiro sintoma aqui também, que a gente falou do certo e errado. A gente começa a perder essa noção, né? E a gente começa a olhar, os nossos olhos começam a enxergar as coisas de forma diferente. E é engraçado que tem um estudo da psicomotricidade, né? Que é da área da educação física e tal, e que eles fazem o quê? Eles pedem para uma criança desenhar no papel, eles deixam o papel em branco, coloca o lápis, né, bem no meio da folha para que você... questões de várias avaliações, né, se ele é destro, canhoto, enfim. Mas quando você percebe que uma criança ela começa a notar a parte sexual, é quando no desenho ela começa a colocar seio na mulher, entendeu? E aí ela começa a moldar um pouco o corpo, a parte do tronco, das pernas, né, do glúteo ali, né, da cintura. Quando a criança ela começa a moldar ali, é porque ela já está tendo uma percepção daquela situação. Isso de uma forma ainda muito, muito pura, né, mas a questão da percepção. E isso acontece quando a pessoa também ela começa a ser manchada pela malícia. Porque, por exemplo, alguém puro, vamos dizer, alguém que não tem a malícia, ela jamais se vestiria de uma forma que atraísse, que vulgarizasse, né, para outra pessoa. Ela jamais colocaria uma roupinha curta, né, uma menina colocasse um mega decote, um menino, né, às vezes deixasse a calça lá embaixo, assim, né, andar sem camiseta, deixa a calça lá embaixo. Então, uma pessoa que não tem essa noção da própria malícia, né, que ela não está contaminada por isso, provavelmente ela não vai andar dessa forma. Mas quando essa pessoa ela já entra, ela já procura, né, pela área sexual, ela quer o sexo, ela já começa a se vestir como de quem está oferecendo isso, né? Como você estava falando, eu estou aberto para isso. E aí mora o problema, né, Tanaka? Porque aí ela além de aceitar, né, além de perder o certo e errado, aí o corpo dela já está falando o que ela está pensando. E aí a gente entra no terceiro estágio, né, que é, na verdade, achar que isso é normal. Tudo, é tudo normal, é inocente, não tem nada. Não é inocente, já tem a noção, né? A pessoa já está tão contaminada, e eu falo assim, cada vez mais, Hudson, o que me assusta é a quantidade de crianças se vestindo, né, de uma forma assim, já naquela... Talvez ela não saiba o que é a palavra sensual, mas as suas atitudes já demonstram algo que realmente tem contaminado a vida das pessoas. Por isso que eu falo para vocês, o que nós fazemos agora, as atitudes que nós tomamos, pode ser que não tenha um impacto tão grande aqui nesse momento, na geração que está ocorrendo agora, mas de fato algo que você pode fazer, pode mudar uma história de uma humanidade, de uma geração como um todo. Então, muito cuidado quando nós tomamos essas questões. Nós falamos sobre dois assuntos, né? A questão da escravidão mental e a mente contaminada, mas existe algo poderoso na palavra de Deus, algo que realmente nos envolve e eu creio que através da palavra de Deus o Senhor ele quer te libertar,
Ele quer te salvar, Ele quer te limpar, Ele quer trazer você de volta, né, e realmente dar um play naquilo que Ele tem para a sua vida, sobre o propósito de Deus na sua vida. Então assim, não deixe essa oportunidade se perder. E aí nós falamos sobre a questão que a palavra de Deus nos mostra, né, sobre todas essas coisas, né, onde teve o pecado, né, eu sei que onde habitou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então olha só, atitudes de uma mente sadia. O que é uma mente sadia, né, Hudson? E você como educador físico, e eu falo, e é legal saber disso, o Hudson é formado em educação física, é um educador físico, então ele conhece mais do que eu, né, que é formado em tecnologia, né, que muitos têm aversão a essa questão de prática esportiva, e eu só não estou praticando esporte, tá, Hudson, por uma questão... por uma enfermidade que eu estou tratando, mas logo eu vou voltar e graças a Deus, eu gosto muito. Mas assim, estar sadio, e a gente fala que é uma coisa muito interessante, as pessoas pensam assim, eu quero emagrecer, eu quero ficar esbelto e tudo mais. E aí as pessoas, não, eu preciso fazer academia, preciso praticar esportes, e só fica praticar esporte, mas chega em casa, come aquela montanha de macarronada. Então assim, e você como educador físico sabe mais do que eu, o pessoal sempre fala, né, a questão de emagrecimento, ela é muito mais alimentação do que o esforço físico. Então é uma coisa tão interessante, porque as pessoas olham tanto para aquilo que vou fazer, mas esquece do outro lado que às vezes é o que mais pesa. Não é? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Tá certo. Eles fizeram já estudos, né, para comparar uma certa intensidade de exercício físico, de atividade física, né, contra a dieta, e para ver qual é o que dá mais resultado de emagrecimento, né? E com certeza, óbvio que, né, o que eu estou falando aqui não é que você tem que fazer um e deixar o outro. Sim. O ideal é os dois andarem juntos, mas com certeza a dieta ela traz um resultado muito mais rápido do que o exercício. Você pode ver que pessoas se emagrecem só na alimentação. Sim. Então é algo que realmente faz muita diferença. Então a mente sadia, né, é uma coisa que nós precisamos entender. A palavra de Deus nos mostra, e eu vou falar as referências, e eu gostaria que depois você pudesse ler com isso. Acredito que tem até um texto aqui que o Hudson já separou, mas a primeira atitude que nós precisamos entender é a prevenção no nosso olhar. Mateus 6, 22, 23 e Marcos 9, 47. A palavra de Deus diz que a luz, né, que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Então olhe para apenas que resultem naquilo que realmente ele vai trazer um benefício para a sua vida, né? Fala que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Mas se os nossos olhos tiver trevas, né, forem maus, todo o corpo terá trevas, né? E aí a gente vê isso, a forma com que nós olhamos. Se há bondade no nosso olhar, com certeza a gente vai enxergar as coisas de forma tranquila, né, Tanaka? Mas quando está corrompido pela malícia, né? E aí eu posso ler o texto aqui também? Pode ser. Em Efésios 4:31 ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então ele mostra que toda malícia não faz parte da vida do cristão, né? Tem gente que você não pode falar nada, a mente do cara já pensa em besteira. Falou um negócio é besteira, falou não sei o que é besteira, né? Então você vê a malícia, existe a malícia na mente da pessoa, né? Então você não pode falar nada, que tudo é besteira, né, Tanaka? Tem cara que é chato, né? Pois é. Então, assim, é importante, nós sabemos o que nós olhamos, né? Se você
né, a gente falou do primeiro estágio da escravidão, é quando você olha para aquilo que realmente traz a primeira repúdia, como a gente comentou sobre José, e simplesmente olhar e desviar o seu olhar. Desviar o seu olhar. Então, assim, como é importante você poder, né, ter essa questão da palavra de Deus. Por isso que a gente fala, né, a gente acabou de falar, né, é alimentação e exercício, alimentação e exercício. Então, assim, o que nós precisamos entender é que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus e praticar. Alimentar da palavra de Deus e praticar. Alimentar e praticar. E aí a gente entra para a segunda atitude, que é a prevenção no pensar, né? Porque assim, não basta só olhar, nós pensamos também. Então, assim, o pensamento vem, né? O dardo inflamado vem na nossa mente, né? Mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Você separou, né, Hudson? Filipenses 4:8. Isso. A palavra diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E aí você fecha, porque na verdade na nossa cabeça não precisa estar um monte de pensamento poluído, né? Mas a nossa cabeça precisa estar essas coisas, tudo que é puro, tudo que é belo, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, e é nisso que nós temos que pensar, né? Então, às vezes, não estou falando aqui que os pensamentos maus não vêm sobre a nossa cabeça, né, Tanaka? A questão é que quando esses pensamentos vêm, nós não damos, vamos se dizer, corda, né, para que esses pensamentos eles continuem. Nós imediatamente nós repreendemos esse pensamento, nós encostamos esse pensamento, deixamos ele ir, e aí nós começamos a realmente pensar naquilo que é justo, naquilo que é santo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que a palavra diz, naquilo que o Senhor é, né? E com certeza a gente não vai dar a chance daquele pensamento trazer para o nosso coração, como a palavra diz, né? Sim. Tomar cuidado para que não traga para o coração aquilo que vem na mente, na nossa mente, né? Então, assim, é importante nós termos, né, entendermos esse princípio, né? Entendermos a questão de nós estarmos conectados com a palavra de Deus, né? A gente sabe, né, que com a tecnologia e tudo mais, a gente tem visto que muitas informações, né? A palavra de Deus mesmo nos diz isso, né? Que existem muitas vozes elas são lançadas nas nossas vidas, muitas coisas são lançadas na sua vida, e nem todas elas são boas, nem todas elas, mas o que nos faz filtrar todo esse conteúdo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, né? Pensar naquilo que é bom é o Espírito Santo que vai filtrar a minha mente para que eu seja realmente, receba aquela informação e que aquela informação faça diferença na minha vida. E aí eu queria que você abrisse lá em Salmo 144:1, Hudson, por favor, e aí a gente já vai finalizando aqui. Atitude de prevenção no tocar, naquilo que você toca. Porque nós falamos, né, Hudson, né, existem algumas fases e que o resultado daquilo que nós somos escravizados, consequentemente ela vai gerar uma ação na nossa vida. No homem, quando assiste uma pornografia, quando pensa na questão de se cortar, sempre eu penso, logo faço. Penso, logo faço. Então, assim, essa situação, na verdade, galera, vocês têm que entender esse princípio. Tudo que nós pensamos vai gerar uma reação. E é importante nós entendermos. Eu queria que você lesse antes de eu concluir. E antes de eu ler, eu queria falar para você, a gente não está aqui para trazer nenhum tipo de peso sobre a sua vida, né, daquilo que a gente está falando. A gente está alertando vocês, porque nós queremos orar e queremos que vocês sejam uma geração saudável,
que não vai ser escrava de nenhum tipo de seta de Satanás, de dardo inflamado, né, Tanaka? Que não vai cair em nenhuma prisão dessas achando que é tudo normal, né? Vou ler aqui, Salmo 144:1 diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Olha só. Então, assim, olha quão importante nós sabemos e entendemos a palavra de Deus. Como é importante nós entendermos que, a partir do momento que a palavra de Deus ela se torna algo muito presente nas nossas vidas, a única coisa que nós precisamos entender e tocar naquele momento, quando nós nos vemos numa situação como essa, é o botão desligar. É desligar aquilo que realmente aparece nas nossas vidas. É simplesmente nós falarmos assim: chega, eu encerro isso na minha vida, eu não quero mais que aconteça na minha vida, e aí simplesmente você está fugindo. E a gente queria deixar algo importante na sua vida para nós finalizarmos. O quão importante é o poder de você pedir perdão, né? De confessar os seus pecados. Quão libertador é isso na sua vida, confessai os seus pecados uns aos outros para que sejais libertos e curados, né? Curados, Hudson. Então, assim, o ato, existe uma ação, ela gera dois atos, duas ações ali: a libertação e a cura. Eu estava falando até com uma pessoa essa semana, né, que estou aconselhando, e falei justamente isso, que a confissão do pecado, ela frustra o pecado, entende? Assim como a correção frustra a desobediência do filho, né? Um pai para um filho, quando o filho ele é corrigido, aquele erro, né? Aquela desobediência, aquela rebeldia, ela é frustrada, né? E quando nós confessamos, nós frustramos o pecado. A gente está falando assim: aqui não, né? Aqui não vai voltar mais. Por quê? Porque nós passamos, porque realmente confessar é vergonhoso. Confessar é vergonhoso. Não tem, né, Tanaka? Não tem como fugir disso, mas quando você passa a vergonha, aí você não quer mais passar por isso. Mas isso precisa ser um valor na sua vida. E mais envergonhado com tudo isso é o próprio diabo, porque ele de fato foi envergonhado, né, com a atitude de Jesus Cristo. Olha só, a atitude de Jesus Cristo, que não tinha pecado e se fez pecado por nós, para que toda a obra do inferno fosse envergonhada, e através disso Satanás foi envergonhado. Então, assim, você não é envergonhado, você não pode ser envergonhado. Na verdade, Cristo morreu por você, e no fator de ele ter morrido por você, ele morreu pelos seus pecados, e com isso, né, através disso, nós somos livres, libertos, curados, transformados. Então, galera, eu queria deixar essa ministração, essa palavra para vocês. Obrigado, Hudson, aí pela ajuda, né, pelo apoio de sempre, né? A gente tem aí, né, batalhando aí todos os sábados aí para manter essa galera conectada com Deus. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Nós queríamos orar, Hudson, me dá a honra de você poder orar aqui pela essa galera aqui tão linda, que nós estamos com muitas saudades. Amém. As informações a gente ainda não tem informações de cultos presenciais, de voltar ao Magtins presenciais, mas nós sabemos que aqui na Comunidade da Graça de Guarulhos, nós voltaremos os cultos presenciais primeiramente aos domingos, que serão realizados, e aí você pode conferir aí, a gente vai deixar para você a informação aí na tela, né, enquanto antes do Hudson orar, mas nós vamos deixar essa informação aí na tela. Então os cultos retornarão. É necessário que você faça a sua inscrição nesse culto, no culto que você vai participar, e é importante deixar algo muito, muito importante, assim, faça a inscrição e venha no horário que você se inscreveu, porque se você não se inscreveu se você vier em um outro horário, nós não conseguiremos atender aquele horário que você não se registrou. Então, se registre, né, no horário que você se prontificou, né? Que registrou, vem nesse horário. E aí você venha naquele horário. Nós entendemos que nesse momento
no retorno presenciais aos cultos, somente nós não teremos as outras atividades, Comuna Kids, Ainda nenhum. Start, Juniores, essas atividades ainda não retornarão, elas continuarão ainda online, assim como os encontros de sábado, Mag Teams, nós manteremos ainda aos sábados via transmissão, mas em breve nós traremos informações sobre a questão dos encontros presenciais dos outros ministérios. É importante também você saber que logo nós traremos outras informações, inclusive sobre o nosso acampamento do Mag Teams, né? Sim. Que nós vamos trazer novidades aí sobre o nosso acampamento, mas fique ligado aí com a gente. Hudson, fique à vontade. E só reforçando, segunda-feira, 9h, né, tem um grupo de intercessão com o Everton, muito top, né? Então você que ainda não participou dessa segunda-feira, manda mensagem lá no nosso Instagram, né, @magteamsguarulhos, deixa lá a sua mensagem, fala assim, eu quero participar da intercessão, do grupo de intercessão. Você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, de lá eles passam um link que às 9h vai rolar a intercessão, então fique ligado, vai ser muito top. Amém. Vamos orar, Hudson? Vamos orar. Então, em nome de Jesus, eu creio que nessa Warzone, né, onde nós nos encontramos todos os dias, eu creio que o Senhor ele nos vai dar vitória todos os dias. Essa é a conquista garantida. Nós confiamos nele. A palavra diz que Jesus já venceu o mundo e por isso nós também vencemos. Então eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, quero declarar sobre a vida do meu amigo, da minha amiga agora. Senhor, meu Deus, que está participando deste encontro, que está assistindo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se de algum momento, Senhor, meu Deus, nós tocamos em um assunto onde realmente eles ainda não conseguiram vencer algumas situações. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o teu perdão venha sobre eles, que a paz, juntamente com o teu perdão, venha sobre eles, que eles sejam cheios do teu amor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, Senhor meu Deus, que esta guerra já foi vencida por Cristo Jesus lá na cruz. Por isso nós declaramos, Senhor meu Deus, contra toda prisão na mente, todo dardo de Satanás, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, que eles sejam totalmente livres, completamente livres, em o nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, que o teu poder flua sobre eles, que eles possam viver uma vida livre, assim como o Senhor conquistou para nós, Senhor meu Deus, porque o Senhor, para a liberdade, o Senhor nos libertou. Por isso eu declaro essa palavra sobre o coração deles, que eles sejam livres, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Galera, fique com Deus. A gente vai continuar com os encontros, né, via transmissão. Então, galera, eu gostaria de desafiar você a ofertar, a dizimar aqui na casa do Senhor, de poder, né, entregar aquilo que realmente... devolver aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E se você não tem acesso às informações que vão aparecer aí logo na tela, você pode pedir para o seu pai, né, para te ajudar aí. Você fala, pai, eu não tenho condições agora nesse momento de fazer uma transferência porque eu não tenho uma conta bancária, mas eu queria que você fizesse essa oferta, e aqui está a oferta que eu quero entregar ao Senhor, que eu quero devolver ao Senhor. Então, assim, eu queria desafiar você, mais uma vez, a poder investir, né? Investir naquilo que nas pessoas, quando você investe no reino, você não investe não investe só na construção do templo, você está investindo em pessoas. Tudo isso é para investimento nas pessoas. Então eu queria orar com você nessa noite. Pai, nós te agradecemos e oramos pela vida dos meus amigos que aqui estão ofertando e dizimando. Que o Senhor esteja provendo, ó Deus, de todas as formas sobre a vida de cada família aqui representada, o seu sustento, aquilo que o Senhor tem demonstrado na vida deles. Eu creio, ó Deus, que prosperidade não é só a visão financeira, mas prosperidade é quando nós temos
o alimento que não falta nas nossas mesas, ó Deus, a saúde que não falta nas nossas vidas, o recurso, ó Deus, que o Senhor vem nos derramando sobre as nossas vidas todos os dias, o ar que respiramos, ó Deus, todos esses são sinais de prosperidade. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Galera, fica com Deus. Deus abençoe toda a vida de vocês. Falou. Nós nos veremos no próximo sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nessa mesma pegada, falando sobre Mag Teams Play. Fiquem com Deus. Falou! Oi, gente, espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. E que palavra incrível, né, mano? Que palavra sensacional, tão edificante, que nos abençoou e nos abençoa muito. Eu acredito que o Senhor falou ao seu coração, né? Não da mesma forma, mas assim como falou comigo também. E pra gente finalizar, feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar, amém? Senhor, primeiramente, ó Pai, quero te agradecer por esse dia, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Um momento tão precioso na qual a gente está conhecendo mais de Ti, nós estamos mergulhando mais na Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem cuidado de cada detalhe, porque o Senhor é um Deus de detalhes que é um Deus tão grande, tão incrível. E, Senhor, agora quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dos meus amigos, abençoe mais a casa dos meus amigos que estão aqui, Senhor, acompanhando o Mag Teams, que, Senhor, estão tirando um tempo da sua vida para prestar mais atenção nas coisas boas que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus, e eu te agradeço. Que o Senhor cuide dessa situação que estamos vivendo, que venha a ser um tempo, Jesus, que a gente possa perceber, entender o seu cuidado, que a gente venha apenas confiar e descansar. Em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Vejo vocês no próximo Mag Teams, hein?